Bom dia, paz do Senhor. Aqui estamos nós nesse domingo pela manhã, desenvolvendo a nossa escola bíblica dominical. Que Deus possa esclarecer para nós acerca do assunto que trataremos e o Espírito Santo nos dê habilidade, nos dê sabedoria e condições para fazer. Você que já está aí, louvado seja o nome do Senhor, compartilhe aí, mas colabore e contribui com o reino de Deus. O assunto que trataremos hoje é um assunto especial, um assunto que fala com todos, é a questão da vida eterna, né? A questão que é inerente do ser humano e faz tudo para que o seu parente, o seu amigo não morra. É uma luta para que não haja perdas. Mas nos dias atuais tem sido desafiador. E esse tema, vida eterna, chama muita atenção, né? Pelo seu conteúdo, chama muita atenção pelo seu poder de persuasão. O texto que vamos discorrer, ele está no Evangelho de João, no capítulo 5, é o texto base da nossa lição desta manhã. Vez por outra você vai me ver olhando para a Bíblia Sagrada, né? Para que possamos nos basear no texto bíblico. Então, esteja atento. João capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos orar? Esse é o texto base da nossa lição, mas eu quero nesse momento estar orando com você. Peço ao Senhor para abrir o seu coração, a sua mente, e que juntos possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos dar. Senhor Deus, já estamos em Tua presença, com alguns dos Teus filhos, Senhor, já ligados. Queremos glorificar o Teu nome, Te exaltar na beleza da Tua santidade. Tu és o único Deus e Senhor nosso, e a Ti, Senhor, queremos render honra e glória nesta manhã, estando, Senhor, presente e participante dessa escola bíblica dominical. Em nome do Senhor Jesus, os Teus filhos irão participar ao vivo, aqueles que possivelmente estarão no YouTube também participando, tu possa abrir o coração, abrir a mente, esclarecer, trazer resposta e levar os teus filhos a crer nessa proposta que temos nessa manhã de falar sobre vida eterna e mostrar que a Bíblia revela esta realidade. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Então está aí, já a nossa irmã Silvana, a irmã Maria do Socorro, ligada aí na nossa escola bíblica dominical. Espero que mais alguns adultos, quem sabe jovens que terão a sua EBD 10 horas da manhã pelo aplicativo Zoom, né? Quem sabe algum deles também possa entrar aí. Vamos lá. O anseio pela vida eterna, ele existe. E o anseio pela eternidade, né? É sempre predominante no coração humano. Por exemplo, os antigos egípcios, eles mumificavam seus mortos, construíam pirâmides, tendo em vista a esperança de vida após a morte. Do mesmo modo, os gregos criam que a morte era uma experiência de libertação do corpo, considerando a prisão da alma, criam na imortalidade da mesma alma. Os muçulmanos, eles apregoam o dom da imortalidade como uma parte dos decretos divinos. Igualmente, as religiões que creem na reencarnação ensinam a sucessão indefinida das reencarnações, chamado karma, né? Méritos e deméritos adquiridos em cada existência. A história das civilizações
ao descrever o comportamento religioso do homem, demonstra que esse desejo de vida eterna é um desejo inerente ao ser humano. Todos desejam a vida eterna. Ninguém quer morrer. Dá-se por isso, Deus projetou o homem, é importante saber, com um anseio de vida eterna, pelo eterno. Então não há como isso é inerente do ser humano. Mas como Deus projetou o homem com um anseio pelo eterno, somente ele pode saciá-lo. É a lógica da coisa. Se Deus criou o homem assim, só Deus pode saciá-lo dessa sede do eterno. Mas diante do secularismo que estamos vivendo, diante de tantas ideologias que temos visto, que tenta nos ocupar com algo ou com coisas para desvirtuar o nosso pensamento quanto a isso, às vezes ficamos prejudicados. Então, o primeiro tópico que eu quero abordar nessa manhã, a fonte da vida eterna. Está todo mundo procurando um elixir da juventude. Às vezes por outros cientistas, biólogos se reúnem para que não envelhecemos na nossa pele e ela fique eternamente jovial ou esticada. Estão procurando aí o elixir da juventude, para que a pele do corpo não seja enrugada com o passar dos anos. Vida eterna deve ser entendida não como um prolongamento matematicamente calculado desta vida. Em João, capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos esse texto, e a Bíblia vai dizer para mim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Olha aí, já é um texto central da Bíblia. Fala de vida eterna, fala de Jesus Cristo, fala da sua missão, e aqui está escrito: para que ele não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto que nos leva a refletir, revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. Crer inclui basicamente 3 elementos principais, que é a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus. Nós temos essa convicção: Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. Segundo, comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. Terceiro, inclusão do crer nos seus 3 elementos, é plena confiança em Cristo, de que Ele é capaz e também de nos conduzir à salvação final e à comunhão com Deus no céu. É um texto revelador. A vida eterna deve ser entendida não como um prolongamento matematicamente infinito desta vida, porque a morte e a ressurreição de Cristo foi a manifestação clara desta vida de Deus, que no dom da vida supera a morte, e chamamos este fato, essa escatologia já da existência pascual, isto é, vida eterna. Então fica claro na morte e na ressurreição de Cristo a proposta de Deus em João 3,16, tá certo? A vida eterna. E assim Ele vai fazer comigo, assim Ele vai fazer com você. Nós precisamos então crer. Nós precisamos então usar o crer com os 3 elementos que aqui falamos. Vamos lá? O Filho, a Trindade está completamente envolvida nessa história da salvação. É legal, Pai, Filho e o Espírito Santo. E falando do Filho, Hebreus 5:9 vai nos revelar algo importante. É bom que a salvação eterna mediante Cristo Jesus.
Então, Hebreus capítulo 5, estou lendo a Bíblia agora, como lhes falei, né? No seu versículo 8 e 9, ainda que era filho, falando de Cristo, diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Vejam bem isso. É um texto revelador, porque o seu contexto todo, ele vai falar que Cristo é superior aos sacerdotes do antigo pacto. Então Cristo é superior a Moisés, é superior a Abraão, né? E Jesus Cristo, como sumo sacerdote, padeceu tudo que padeceu por amor a nós, sim. É um finalzinho do capítulo 4 para o capítulo 5 de Hebreus, mas é revelador. Ainda que era filho, então a pessoa do filho está envolvida. Não só o pai, né, com a vida eterna operada pela morte e ressurreição de Cristo, que o Deus, como projetou, a Trindade está envolvida, Deus projetou o homem como um ser eterno, não somente ele pode saciar. Então nós temos o pai, que operou visivelmente na morte da ressurreição de Cristo, temos o filho, que passou pelo que passou por amor a todos nós, para cumprir esse propósito de vida eterna, né? E o escritor de Hebreus acaba por revelar que ele, sendo filho, prestou obediência. Será que nós temos prestado a mesma obediência? Será que nós temos vivido esses 3 elementos do crer em Jesus que falamos aqui? É importante nós colocarmos a nossa vida em xeque, em avaliação, para entendermos, e estamos mostrando dentro da Bíblia que a vida eterna é deste Cristo. E se cremos em Cristo, temos que crer na eterna salvação. E então, a salvação eterna obtida mediante o sacrifício de Cristo, ela é oferecida, é de direito, mas aqueles que são obedientes à fé como Cristo, sendo filho, obedeceu à fé. O texto vai dizer, ele sendo filho, obedeceu, ainda aprendeu a obediência. Talvez a obediência não está muito inerente, né, no ser humano. Haja visto quem tem filho pequeno, e aí você diz, faz isso, ele faz ao contrário. Haja visto quem tem empregado, que às vezes dá uma determinação, ele não faz. São os vários exemplos que temos, mas aí é direito daqueles que obedecem à fé. A fé que salva é também a fé que obedece. E esta fé também vai além disso. É a fé que faz permanecer para sempre em Cristo Jesus, vivendo na fonte da água, que sustenta, que nutre, sendo nutrido pelo próprio Deus. Então, é bem desenvolvida essa temática que a fé sem obras é morta, pelo apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 14 ao 26, ele desenvolve bem isso. A fé sem obras é morta. Mas aí nós temos a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, e precisamos atentar que sem Cristo não há céu, queridos. Sem Cristo não há céu. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso também fumar? Pode. A Bíblia não diz sobre isso. Pastor, eu posso... A Bíblia não explica sobre isso. Eu posso? Pode. Pastor, eu posso entrar no céu? Não. Aí não, porque para entrar no céu e vida eterna tem que ser com Cristo. Tem que ter a sua fé, a sua dedicação, o seu andar, o seu viver como nova criatura em Cristo, porque a salvação é mediante a mesma obediência que ele prestou ao Pai, ainda sendo filho, por aquilo que padeceu. E sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os homens. Então está aí a Bíblia tratando desse assunto importante, sabendo que a Trindade está envolvida. Sem Cristo não há céu. É melhor estar até em outro qualquer lugar, né? Mas você sabe que sem Cristo não há céu, tá certo? Sem Cristo todas as iguarias não passam fúnebres. Todas as iguarias que o mundo pode te oferecer são banquetes fúnebres.
estão te conduzindo ao caminho de perdição, uma porta larga, e possa ser que você que está me ouvindo nesta manhã esteja pensando em abandonar a Cristo e já correr para viver uma vida com os banquetes oferecidos pelo mundo de então que jaz no maligno. Quero te dizer que esse banquete é fúnebre, tem coisas mortais, não é isso? Afirmo, né, para você que as alegrias do céu não são alegrias sem Cristo. Todas as alegrias que veremos no céu, todas elas serão cumpridas. As promessas, Cristo está incluída nela. Portanto, ver a Cristo constitui a vida eterna. Obedecê-lo, viver nele. E aí, Mateus, no seu capítulo 22, ele vai discorrer em 2 versículos, 11 e 12, que era dos costumes para o convidado no casamento receber vestes nupciais. Então, os convidados que iam ao casamento, né, com as suas vestes nupciais, para usar no banquete. Era de costume que os convidados, né, como nós vamos a casamento, cerimônia, é difícil, não sei se você já viu isso, alguém que vai a um casamento de chinelo, de short, de bermuda, alguém que vai a um casamento com aquela camiseta mamãe tô forte, não sei, né? Mas são vestes nupciais. Tem gente que pode ter o armário cheio. Não aconteceu com você? Você pode estar cheio de calçado, bolsa, mas como é um casamento, notoriamente que a maioria faz, vai lá e compra roupa nova, vai lá e compra calçado novo, não é isso? Compra roupa nova para ir para o casamento. Recusar essas roupas, naquela ocasião do costume judaico, era algo inimaginável. A roupa oferecida é essa roupa de gala que deve ser usada. Recusar e colocar outra roupa era inimaginável. Isso insultaria o anfitrião, que poderia apenas supor que o convidado era arrogante, e o convidado estava desprezando o convite, né? Pensava que não precisava dessas roupas, ou que o anfitrião ficava aborrecido, porque o convidado não desejava participar do seu casamento. Mas você não convida para casamento inimigos, que é uma segunda vertente que eu quero trazer. Você não convida para casamento inimigos. Não, você convida aqueles mais chegados. As vestes nupciais, elas retratam a justiça necessária para entrar no reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Então é preciso estar vestido com as vestes nupciais para entrar lá. Não se entra lá de qualquer maneira. Então não há céu sem Cristo, não há vida eterna sem Cristo, não há vida eterna sem Cristo, Deus e Espírito Santo. Não há vida eterna se não vive uma vida em Cristo, de obediência, de fé, de dedicação, de entrega, do andar no seu viver como nova criatura. Não há céu. As vestes nupciais retratam essa necessidade, a justiça necessária para entrar no reino de Deus. As vestes eram oferecidas. A aceitação total aos olhos de Deus dessa veste, se você aceita essas vestes, aos olhos de Deus que Cristo dá ao crente, as vestes dadas por Deus para entrar é o Cristo, com os seus ensinos, com a aplicação dos ensinos em sua vida, com a direção que Ele dá para que possamos viver, inclusive se furtar de viver uma vida no mundo. Sim, de santificar-se, ou seja, separar-se para Deus, sem precisamente se afastar das pessoas, mas ter uma vida centrada em Cristo. Oferece as vestes nupciais da justiça a toda e qualquer pessoa. Terceira vertente é você decide vestir. Ninguém te obriga a ser crente. Algumas obrigações como essa, imposta por pai e mãe aos seus filhos, mais tarde ela tem uma surpresa, eles têm uma surpresa reveladora, eles não querem ser crentes, porque não amam ao Senhor, não aprenderam a viver uma vida em Cristo. E lamentável que alguns pais
não foram exemplo disso e até espancam ou espancavam e batiam para que pudesse ir à igreja? Cristo oferece as vestes a todos, mas cada pessoa deve decidir. Terceira vertente, decide ou não vesti-la, para poder entrar no banquete do Rei chamado vida eterna. Há um convite aberto. Mas com certeza, queridos, você tem que estar preparado. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer modo. E havemos nessa manhã de avaliar as nossas vidas que estamos vivendo. Eu tenho percebido uma liberdade excessiva na vida de alguns crentes que eu tenho me deparado. Alguns deles, por não vir mais o tempo, não lamentam por isso, mas estão regozijando, estão felizes por não vir mais o tempo para ter culto, porque tem tempo para fazer as outras coisas. Segundo lugar, eu ouço isso, não são cobrados em fazer nada. É uma linha que também os momentos de pandemia que estamos vivendo está levando a vida de alguns cristãos de um excesso de liberdade. Que para muitos está levando a libertinagem. Um excesso de estou livre, como se já não tivesse mais nenhuma responsabilidade de viver em Cristo. Estão tirando as vestes nupciais que colocaram no início da sua caminhada. Estão recusando alguns ensinos e demonstrando isso na sua vida prática, notória, tanto na parte presencial quanto nos vídeos divulgados, nos comentários que são feitos no Facebook, no Instagram. Lamentavelmente, também tem trago algumas posições como essa. Mas pense bem, a vida eterna é vestir as vestes nupciais dadas por Deus através de Cristo, seus ensinos, queridos, e colocá-los em prática em toda e qualquer situação, permanentemente. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos. O Espírito Santo, ele vivifica esta palavra. Quando recebemos o Espírito Santo, quando ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, Jesus como Salvador, não pense que foi o seu pastor, não pense que foi o seu líder, sua mãe, seu pai. Eles contribuíram para o reino, pregando a palavra, mostrando, ensinando, direcionando, mas o Espírito Santo agiu em mim. Para ele me convenceu de algo melhor em Cristo, me convenceu dos meus pecados, da justiça e do juízo divino. O Espírito Santo é completo nas suas ações. Me convenceu da justiça e do juízo. Justiça divina em Cristo, que é por ele que a salvação advém a todos os homens, como acabamos de ler no livro de Hebreus. Então o Espírito Santo hoje produz em nós essa transformação, leva-nos a este entendimento. É a presença da eternidade no tempo que nos garante uma idade fundamental, uma vida eterna. Então não era meramente uma vida física, mas qualidade de vida que é definida e definitiva. Sendo assim, nós não estamos sujeitos à morte, mas se vivemos uma nova vida em Cristo. Então é preciso saber que a Trindade está envolvida. Volto a dizer que Deus projetou o homem com um anseio pelo eterno, e somente ele. E aí nós temos a Trindade envolvida, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo vivifica. Jesus, no Evangelho de João, que é onde estamos discorrendo, para balizar a nossa lição de hoje, que é baseada no Evangelho de João, no seu capítulo 17, eu estou aqui manuseando a Bíblia agora, você pode aí, se tiver a Bíblia, manusear também, no versículo 1 e 2, olha o que Jesus diz. Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora,
glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E o Espírito Santo, para concluir essa primeira parte, em João, no capítulo 6, vai lhe dizer no versículo 63, olha o que está escrito. Olha, o Espírito é que vivifica. Porque Jesus foi abandonado por muitos discípulos, e logo após havia a confissão de Pedro. Mas está dizendo aqui, tá certo? No seu versículo 63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então o Espírito vivifica. O Espírito traz a ação desta palavra em nossas vidas. Segundo ponto desta lição. Então, no primeiro, nós falamos da fonte da vida eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Trindade está completamente vivida. Segundo ponto desta lição, que queremos compartilhar, é o obstáculo à vida eterna. O que é um obstáculo à vida eterna? O que tem sido obstáculo, já que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O obstáculo é a incredulidade. No seu capítulo 5 do Evangelho de João, que estamos estudando, no seu capítulo, versículo 40, e antes dele vem o 39, Jesus se declara Filho de Deus nesse capítulo 5. Depois da cura do paralítico de Betesda, ele vai discorrer dizendo, eu sou o Filho do Deus Altíssimo. E ele vai dizer, eu sou igual ao Pai. No versículo 39, diz, examinar as Escrituras. Lembra desse versículo? É um versículo muito citado por nós para fazer uma chamada à escola bíblica dominical. Tá certo? Examinar a Escritura porque vós cuidastes nela a vida eterna. As Escrituras têm o quê? A vida eterna. Cuidais que nelas tem a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Olha, a palavra testifica de Cristo. A palavra de Deus testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a recomendação dele é examinar as Escrituras, faça um exame. Quer dizer, estude, medite, pesquise, leia com atenção. Não quereis vir a mim para ter de vida. E ele disse, não, vocês não querem vir a mim para ter vida. Não, muitos não gostam da escola dominical, odeiam a escola dominical. Muitos dizem, não, eu não vou. Uma escola dominical, querido, ela é o estudo da palavra de Deus. A escola dominical é o estudo das Sagradas Escrituras, porque nós cuidamos que nela tem a vida eterna. Então são ensinos. Mas a incredulidade tem levado muitos a se afastar. Jesus deu várias evidências de que era o Messias, e aqui é uma delas, que era o Jesus, e que as Escrituras testificam dele. Contudo, os judeus se apegavam à incredulidade, né? Não criam no que Jesus falava, privando-se da liberdade que tinham de escolha. Esta resistência a Cristo ainda encontramos hoje, sabia? Nós encontramos essas resistências ainda hoje. Mas Cristo, ele não perdeu a sua voz porque é uma igreja que constituiu. Sobre ela derramou o seu Espírito Santo para que o Evangelho continue sendo propagado mediante essa incredulidade, porque muitos não creem. E ele diz, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna, vocês são incrédulos, vocês não creem. Essa resistência se desdobra de várias formas. Essa resistência, ela tem várias vertentes que levam o ser humano a resistir. Uma delas é a mentira. O outro é o egocentrismo.
A outra são apego às iguarias humanas, às suas honras. Uma é estar preso no mundo de então a inimizade com Cristo daquele que se constitui amigo do mundo. Então, as escolhas erradas, aqueles que são indiferentes aos valores eternos, que estão desambientados com aquilo que o céu propõe. Por isso, as próprias pessoas se excluem voluntariamente das promessas de Deus em Cristo, uma delas a vida eterna. As pessoas se excluem. Acabei de dizer que eu tenho me deparado com pessoas que estão se excluindo no reino de Deus por suas escolhas, por suas práticas. Estão se excluindo porque estão dando vazão ao pecado em suas vidas, usando este momento como uma falsa liberdade para fazer o que quer, como se Cristo não estivesse acompanhando a sua vida, olhando a sua vida, como Cristo tivesse deixado de ser o seu centro principal, o seu nutriente principal. Então a incredulidade, com o passar do tempo, as pessoas não creem mais, Jesus não vai voltar. Com o passar do tempo, as pessoas afrouxam na fé, afrouxam na sua convicção de fé. Primeiro a incredulidade, depois a frouxidão quanto às implicações do discipulado. Um dia após a realizar o milagre da multiplicação, Jesus se dirige à multidão, revelando-se como o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 66 ao 69, Jesus vai se revelar. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e diz que já não andavam com ele. E Jesus pergunta aos 12, vocês querem também me deixar? Vós também querem ir embora? Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, a Escritura testifica de mim. Vamos lá, estude. Mas a incredulidade e a frouxidão tem levado muitos a colocar isso como obstáculo à vida eterna oferecida por Deus em Cristo Jesus. Jesus se dirige à multidão e diz, eu sou o pão da vida. Ao concluir a mensagem, alguns foram embora. Alguns discípulos abandonaram. O discipulado que a Bíblia proporciona a todos aqueles que aceitam Jesus é ser discipulado por Cristo, discipulado pela palavra, discipulado pelos seus ensinos e orientação, sua direção, não pelo que queremos. Então, obstáculos à vida eterna, muitas vezes está na incredulidade, não crê. Outro eu não quero me submeter ao discipulado de Cristo. Eu não quero me submeter às orientações. Jesus realiza milagre da multiplicação do peixe e logo depois se dirige à multidão e vai. Como separava os discípulos para poder também falar com os discípulos e ensiná-los. A motivação para seguir a Cristo de muitos não tem sido uma motivação satisfatória. A motivação para seguir a Cristo às vezes não é a real. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer, eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição da vida. E Jesus fala sobre isso. E se ele é a água da vida, para saciar a nossa sede. Se ele é o pão da vida, para saciar a nossa fome. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele quer que nós o sigamos. E nem sempre tem sido dessa forma com algumas pessoas que temos nos deparado. Jesus, nessa milagre da multiplicação dos pães, quando ele termina, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, no capítulo 6 do Evangelho de João, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, no versículo 14, diziam, olha a reação,
Este é verdadeiramente, olha aqui, o profeta que havia de vir ao mundo. Há um reconhecimento aqui. E aí, às vezes, nós não reconhecemos que Jesus é tudo isso. Verdadeiramente Filho de Deus, verdadeiramente profeta, verdadeiramente Messias. Há alguns esquecendo disso. Mas tem alguns valorizando e querendo muito isso, como esses judeus aqui. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer um rei, ele se retirou e foi orar no monte. Porque nesse reconhecimento também alguém quis colocar Jesus no pedestal, quis colocar Jesus acima de tudo. Ele não é a minha hora. As implicações do discipulado, queridos, requer de nós disciplina, atenção, zelo por nossas próprias vidas em Cristo Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, queridos, Ele é tudo para mim e para você. Ele deve ser o meu e o seu tudo. As motivações de muitos que estão seguindo a Jesus são erradas, sabia? Jesus só é o pão da vida, a água da vida, caminho para os que creem. Porque os incrédulos já dizem que não creem e não praticam. Mas vamos lá? As motivações de muitos têm sido um empecilho, uma parede, uma barreira para a vida eterna, aos ensinos da vida eterna. As motivações erradas, motivações mais enganosas a si mesmo. Jesus respondeu aqueles que estavam ali, que era a multidão, os seus discípulos, no versículo de número 26 e 27, desse mesmo capítulo 6 de João, Jesus respondeu e disse: na verdade, eu digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas pelo pão que vocês comeram, pelo pão que saciou a vossa fome física. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, o Deus, o selou. Trabalhe pelo pão, não só que perece. A multidão seguia Jesus por causa do pão, da alimentação, da multiplicação dos pães, que ele fez uma, duas vezes. Mas não pela palavra que ele estava ensinando. Olha bem, a multidão, embora, queridos, alguns daqueles judeus criam, alguns daqueles judeus, como os 70, se tornaram discípulos, mas a maioria seguia Jesus pelo pão. Que é a recomendação de Jesus: não me sigam, não venham atrás de mim pelo pão que perece, mas faça o seguinte: olha, trabalhai pela comida que permanece, pela comida permanente que os leva à vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Nós estamos trabalhando para o sustento da nossa vida eterna. Nós estamos trabalhando, visando, sendo discipulado e deixando-se ser ensinado, discipulado por Cristo, porque almejando a vida eterna, ou a nossa motivação é errada? Qual tem sido a sua motivação para ser crente, para ser cristão, para ser discípulo? Qual tem sido de departamento? Para contribuir com o departamento? Qual tem sido a sua motivação de permanecer firme na fé? É preciso que atentamos para isso, porque motivações erradas estão fazendo com que as pessoas se afrouxem. Terceiro, os obstáculos à vida eterna, o amor às trevas. Trevas, conforme a perspectiva bíblica, aponta para tudo aquilo que se opõe à luz, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, o que se opõe à luz é treva. Significa o pecado, a influência que obscurece o entendimento. Paulo chega a dizer aos Gálatas e perguntar a eles: quem cegou o vosso entendimento? Quem vos ensinou a vindoura? Porque depois de eles pregaram o evangelho e estabeleceram uma igreja ali, eles estavam sendo influenciados
por fontes que contaminavam a água que os limpou. Estavam trazendo comida estragada, ao invés da palavra que os alimentava e os nutria para a vida eterna. Porque estavam querendo que eles se circuncidassem novamente, quando Cristo é a nossa circuncisão. Estavam querendo que eles voltassem aos rudimentos das práticas judaicas e abandonassem a fé em Cristo. Paulo chega a perguntar isso a ele, porque agora eles estavam retornando para as trevas, estavam privando da visão de Deus, cegando o entendimento dele. E quando fala em trevas na Bíblia Sagrada, fala de das ideologias contrárias aos ensinos do Criador, que sufocam o homem. Hein? Então, o amor às trevas. João, no seu capítulo 3, no versículo 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, querido, a obra sendo mal, ela vai ser revelada pela luz. E o amor às trevas, o amor ao mal, o amor ao pecado, o envolvimento nele, fazer aliança com o mundo. Quem ama o mundo, irmão, faz uma constituição, e você sabe que é como a Constituição, como a Constituição brasileira, torna-se inimigo de Deus. Todo aquele que faz mal, Jesus diz, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as trevas, as obras más que há nele, não sejam reveladas. Então o amor às trevas tem privado muitas pessoas a vida eterna. Pessoas não aceitam Jesus. Pessoas não aceitam abandonar a vida prática do pecado para a vida a Cristo. E isso é uma escolha, uma decisão. Treva na Bíblia se refere a essa ideologia, contrária aos desígnios do Criador. Portanto, aqueles que erram o caminho para a vida eterna podem estar fazendo porque é pecado, ou nas trevas. Estão indo na contramão do ideal divino. Estão andando na contramão daquilo que o Senhor nos ensina. Estão amando as trevas mais do que a luz. João 12, no seu versículo 35, vai nos dizer: disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco. Olha aqui Jesus dizendo: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Nós estamos nas trevas ou estamos andando na luz? Você sabe para onde vai? Você sabe para onde vai? Você ama Jesus, seus ensinos, ou você está amando o mundo com as suas práticas? Vamos lá. Jesus diz: eu ainda estou convosco um pouco de tempo. Ele disse para os discípulos, disse para a multidão que acompanhava: andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas, o que ele diz? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Será que a gente sabe para onde vai? Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde você está caminhando? Para se libertar dessa condição triste, é necessário seguir a luz que vem ao mundo. É necessário seguir a Jesus. Para andar na mão em que Jesus está, na mesma mão, é necessário que você siga essa luz. Senão não é possível. Senão não é possível. Em João, que é a carta, que é o evangelho que estamos desenvolvendo nesta manhã, no seu capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer para mim e para você: olha aí, falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Então a treva tem sido o amor às trevas, o amor às coisas que o mundo oferece, o amor aos prazeres da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Tem sido um obstáculo muito grande para muitos
quanto à vida eterna que é oferecida por Deus em Cristo Jesus, dando-lhe o poder através do Espírito Santo para você viver nele. É uma reflexão que temos que fazer. Será que esses obstáculos à vida eterna estão querendo se manifestar? Já se manifestaram? Que a incredulidade, você não crê mais em nada? Ou contra o discipulado que você já se afrouxou, usando a liberdade para a libertinagem, culminando no amor às trevas, culminando no amor às coisas deste mundo? Para libertar-se disso, tem que seguir a Jesus. Para libertar-se disso, tem que seguir Jesus Cristo. No capítulo 12, no versículo 46, ele vai trazer bem isso. Finalizando esta segunda parte, ele vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, olha o que está escrito aqui, creiam também naquele que me enviou, e não permaneça nas trevas, mas permaneça em mim. Ele trabalha 3 versículos, praticamente nesse capítulo 12, nos trazendo esta. Jesus diz: quem crê em mim, e naquele que me enviou, ele diz: tem que crer que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que viu o mundo. E aqueles que me seguem não andam em trevas. Então, para sair dessa condição e vencer esse obstáculo à vida eterna, é preciso andar na luz. É necessário que a luz que vê o mundo seja seguida por nós. E essa luz é Jesus. Ele declara isso várias vezes. Ele não esconde. Para obter a vida eterna é preciso andar na luz. No primeiro tópico dessa lição, nós falamos sobre a fonte da vida eterna. No segundo tópico dessa lição, nós falamos sobre o obstáculo da vida eterna. Agora nós vamos falar sobre as experiências. A experiência da vida eterna. É uma experiência presente. João, no seu capítulo 6, é o que estamos estudando, vai nos trazer. Sempre observe. Na verdade, sempre observe Jesus falando. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Observe sempre Jesus ensinando. Observe sempre Jesus discipulando. Observe sempre Jesus instruindo. O Evangelho de João traz a instrução de Jesus para nossas vidas, para que creiamos na vida eterna. E como nos conduzir para que no arrebatamento possamos ser alcançados para a vida eterna. Observe sempre Jesus falando. O evangelista João, ele assegura que a fé em Jesus torna a vida eterna possível no porvir. Que é agora, não é lá mais tarde, daqui a pouco, que precisamos encarar que é agora. O propósito da missão de Jesus foi trazer os homens ao tempo presente. Certa antecipação ressurreta. É claro, queridos, que esta graça se trata de uma realidade escatológica. Sim, mas a ênfase do Evangelho de João não é mostrar aos homens o modo de vida vindoura que vamos ter. Não é mostrar a vida após a morte já no céu, como vamos viver, não. Mas é nos levar a uma experiência presente nessa vida, de que a vida eterna é fato, e Jesus falou sobre isso, para que tenhamos entendimento e vivamos nessa esperança de vida eterna. E abramos mão dos obstáculos. Manda ele para fora da sua vida, dá um chute no obstáculo. Repreende esse obstáculo em nome de Jesus. Toma uma posição, uma atitude. Porque é uma garantia de Deus que a vida eterna é real. E precisamos viver essa experiência hoje. Não é amanhã. Não estamos falando aqui no céu, rua de ouro, mar de cristal. Tu vai andar com carruagem de fogo, tu vai ter coroa na cabeça, nada disso. Estamos dizendo da perspectiva desta vida eterna em Cristo Jesus, que devemos viver ela antecipadamente, na fé, na dedicação e nessa esperança que não pode ser roubada por nenhum obstáculo desta terra.
neste mundo. Não pode, você não pode dar vazão a isso e esmurecer a sua vida cristã. O discipulado que Deus operou na sua vida, o batismo nas almas, o batismo com o Espírito Santo, a vida e a carreira cristã que você construiu, ela tem que ser viva. E essa viva esperança é de uma vida eterna em Cristo. Esse tipo de vida não é resultado de uma potencialização qualquer, queridos, dos poderes que são inatos à vida humana, de carro, de dinheiro, de posição, não. Os discípulos de Jesus têm a vida eterna nele, porque fora dele não há céu, fora dele não há vida eterna. É preciso que atentamos para isso. Se você tem se deparado com pessoas mudando a sua posição, tomando atitudes que são contrárias ao reino de Deus, depois de ter provado a tão grande salvação em Cristo Jesus, senta com ele e o oriente. Diga para ele, Jesus está voltando, é uma realidade, e ele vai levar a sua igreja para o céu. E diz para ele, você não pode ficar de fora. Nele nós vamos desfrutar nessa vida presente já bênçãos de Deus em Cristo em nossa vida. Sendo assim, o crente, no sentido bíblico, vive essa vida aqui visando a eternidade. A esperança que há em nós, a experiência da vida eterna é uma experiência presente. Segundo, é uma experiência de plenitude. No Evangelho de João 4, é uma experiência de plenitude. Ele vai dizer, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Eu quero dizer para você que nessa manhã nós estamos mostrando que a Bíblia fala sobre a realidade da vida eterna. Você não pode ter dúvida. O contexto do capítulo 5 do Evangelho de João declara que o Filho de Deus é igual ao Pai. Jesus esclarece que aquele que tem a vida eterna, ele descreve que aquele que não entra em condenação. No capítulo 5, versículo 24, que é a base. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De novo, é importante dizer que Jesus está dizendo isso. E precisamos examinar a Escritura, porque Jesus descreve aquele que tem a vida eterna e descreve aquele que não entrará em condenação. Ele descreve aqui duas coisas: aquele que tem a vida eterna e aquele que não entra em condenação. Mas ele destaca também aquele que ouve e aquele que crê. Está no gerúndio, que enfatiza uma ação contínua de quem está ouvindo e praticando, ouvindo e crendo. É uma ação contínua, ela não para. Eu aceito Jesus hoje, quando chegar ao carnaval eu vou embora. Depois eu volto e reconcilio minha vida com Deus. Não é isso pura e simplesmente. Embora alguns se desviem e depois retornem, mas é uma continuidade. Isso não pode ser comum em nossas vidas. Isso não pode ser aceitável simplesmente. Entendamos, então, o ouvir e crer não são atos de ação de um único momento, não. Não é só no ato que eu aceito Jesus, que eu creio, que eu já estou salvo para sempre. Não é um ato simples. Portanto, é uma ação contínua da fé viva presente, de uma fé viva de plenitude nele. Presente e plena. Nós não podemos nos enganar, queridos. Jesus é claro em dizer acerca da vida eterna. Quem crê e ouve. Será que a gente está ouvindo e crendo? Será que a gente crê e ouve? Ouvir o Espírito Santo, quando você ouviu, te produziu em você um arrependimento, confissão, contrição. Você confessou, o Espírito Santo fez isso na minha vida, me convenceu do pecado, da justiça de Deus, porque eu ouvi e criei. Depois disso, eu preciso crer e continuar ouvindo. Você entende isso?
Será que nós nessa manhã precisamos entender isso, o que Jesus descreve nesse versículo? Você ouve a palavra e a fé vem por ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo age. Aí você crê, aceita, recebe, continua a caminhar, agora crendo plenamente nele, no presente e para o futuro, mas continuando, é no gerúndio, a nossa vida cristã. E ela não pode ser diferente. Estamos falando de vida eterna, querido. Estamos falando de um viver eternamente com Deus Cristo no paraíso, no céu, na nova cidade, na cidade santa. E aí eu não posso concordar com você andando, ouvindo, me comparando com pessoas que estão usando de uma liberdade para a libertinagem, achando que isto é uma inverdade, é uma realidade. Não, querido, viva essa experiência, porque a experiência é presente e a experiência é na plenitude. Jesus, quando fala da água, em João 4, versículo 14, nós vemos quando a mulher samaritana, a água vai jorrar para a vida eterna. Olha que ele diz para essa mulher samaritana, uma mulher seca, uma mulher sem vida em si, vivia a vida dos outros. Significa que a água que Cristo dá é uma água para a vida espiritual, que renova, que limpa. Sim, e para usufruir, a pessoa, o indivíduo, tem que beber. Quero te chamar a atenção, ela tem que beber desta água. A fonte está aí, o nome dela é Jesus. Mas além de você se aproximar, você tem que beber dessa fonte que jorra para a vida eterna, chamada Jesus na sua vida. Então eu ouvi, eu creio, crer e ouvir o resto da vida, sem interrupções. Para beber desta água, é preciso você estar junto à fonte, que é o próprio Jesus. Jesus é a fonte, Jesus é a água, eu já disse, Jesus é o tudo nosso. Para continuar bebendo é necessário não só estar junto à fonte, mas beber dessa fonte. E eu não conheço ninguém que consegue beber água em qualquer lugar distante da fonte. Olha, eu vou beber um copo d'água aí, traz um copo d'água aí para mim, irmão, por favor. Aí eu vou beber um copo d'água daqui, cadê água? Não existe isso, está longe, está afastado de dizer, eu estou junto à fonte, eu bebo água. Não, se você não está em Cristo, não há nova criatura. Se você não está em Cristo, não há vida eterna, não há uma nova vida, não há. Porque é preciso, além de estar, beber dessa fonte. Porque é a fonte que vai nutrir o teu corpo 70%, segundo os entendidos cientistas, no nosso corpo é formado de água. Pois pessoas assim, irmão, são fontes de água viva que vão jorrar para a vida eterna. Ao falar com as pessoas, estar junto com as pessoas, a água vai jorrar através das nossas vidas. Você evangeliza, você prega. Mas pastor, eu não sei, com o testemunho da sua vida cristã, no seio da sua família, para que eles vejam que você bebeu dessa fonte, desta água, e ela transformou a sua vida, está jorrando para a vida eterna. Isto é sério, querido, porque ele diz para a mulher samaritana que isso implica para a vida eterna. Aí você não entra em condenação, passar da morte para a vida. Eu preciso que a gente saiba que a experiência, ela nos garante vitória. Além de nos dar vigor, além de nos tornar satisfeitos, operando em nós essa nova vida, vai transbordar, jorrar para a vida eterna, como um oceano, como mananciais. É a experiência que nos garante. João, no capítulo 10, fabuloso ensino extraordinário para a nossa vida, no seu versículo 27, ele vai dizer, disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E partindo, chamou a sua irmã Maria, dizendo, o mestre está aqui e te chama.
Jesus faz alusão no episódio em que Lázaro está morto por 4 dias, Marta e Maria estavam ali, frequentavam a casa. Ele vai dizer para Marta que ele é a ressurreição e a vida. Ele vai dizer isso para Marta. Teu irmão é de ressuscitar. E ela diz que vai crer, sim, que no último dia. Jesus, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta, crê tu nisto? Eu quero perguntar nessa manhã, fazer uso da palavra que pergunta, você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida, como ele disse para Marta? Você crê que ainda que esteja morto, viverá? Hein? Será que cremos? Está falando de vida eterna, cara. Está falando de vida eterna nesse período de pandemia. É inegável que algumas pessoas têm perdido seus entes queridos, crente, não crente. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda que esteja morto, viverá. Tem um além aqui que não dá para essa manhã a gente correr. Ó, todos ressuscitarão, queridos, guardem isso. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Todos ressuscitarão, os mortos. O mar dará os seus mortos, o sepulcro dará os seus mortos. E todos, não vai ficar ninguém de fora. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Há um memorial sendo escrito acerca da minha e da sua vida. Há um livro escrito, um memorial, que a Bíblia diz sobre isso. Mas todos ressuscitarão. E essas pessoas que morreram, ressuscitarão para a morte ou para a vida? Como se apresentarão diante de Deus após a morte? Quero te tranquilizar dizendo o seguinte: isso não é comigo, tá? Isso também não é com você. Quem vai desfrutar da vida eterna no céu ou no inferno. Isso não é problema meu, isso é com o Senhor. Mas agora, o presente diz muito. O que você crê agora, o que você faz agora, diz muito. Porque a experiência precisa ser presente, precisa ser contínua na sua plenitude e garantidora. Jesus alude 3 condições para as suas ovelhas. Ele vai dizer no versículo 29, ela ouvindo isso levantou, Maria foi ter com ele. Eu quero trazer para você, querido, que Jesus além de 3 condições para as suas ovelhas: ouvir a sua voz, por ele ser conhecido e segui-lo. Os discípulos fazem isso, servos fazem isso. Ouvir a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, delas eu sou conhecido e eu vou segui-lo. Quando Marta diz para Maria, e ela levanta e vai onde Jesus está. Jesus está aí, ele te chama. E logo ela se levantou e foi até lá. Estes são discípulos. Precisamos perseverar na fé, mesmo diante da morte. Precisamos crer em Jesus, mesmo diante de perdas. Nós temos garantias, querido. Vida eterna, livramento da morte eterna e segurança, visto que ninguém mais vai poder nos arrebatar de suas mãos. Também em Cristo nós temos. É preciso que atentarmos para isso. Queridos, Ele nos garante essa experiência que estamos vivendo agora. Mas as pessoas do tempo presente não podem, querido, roubar aquilo que o Senhor tem para nós no futuro. Não podem ser comparadas com a glória futura, vida eterna. Eu preciso que você entenda que há 3 condições que Jesus estabeleceu para as suas ovelhas: ouvir a sua voz, ser conhecido dele e ele conhecer e segui-lo. Porque discípulos perseveram na fé diante de qualquer luta e aflição. Discípulos prosseguem, seguem em frente. Discípulos dão ouvido à sua voz, o conhecem, dele é conhecido.
tem intimidade, tem vida com Ele, anda nele. Porque as garantias disso, queridos, Ele também diz na sua palavra, é vida eterna, primeira. Segunda, queridos, é livramento da morte eterna, porque uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. Terceiro, garantia que a gente tem, segurança, porque depois disso, querido, ninguém vai poder nos arrebatar das suas mãos, porque estaremos com Ele eternamente, e Ele será a nossa luz. Mas isso é feito aqui agora, querido, experiência de vida eterna na nossa vida presente, na nossa plenitude, ou seja, na nossa caminhada, e Ele nos garante isso, a experiência vai nos garantir isso. É garantidora, querido, daqueles que são discipulados, se deixam discipular, são ensinados, porque há pessoas que não são ensinadas. Nessa manhã, estamos tratando do tema vida eterna e mostrando dentro da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, por inferência de outros textos bíblicos também, o que Jesus fala sobre isso, o que Jesus orienta. Na verdade vos digo, é dizendo isso é importantíssimo, isso não pode ser deixado de lado. Na verdade vos digo, preste muita atenção sobre isso. Nesse contexto, queridos, a vida eterna não é dada indiscriminadamente a todos os homens, não. Se tem alguém contando esse conto para você, não é verdade. A vida eterna não é dada indiscriminadamente, pense nisso. É garantida, específica àqueles que se enquadram no perfil descrito pelo próprio Jesus. E muitos estão se esquecendo disso. Muitos abandonaram a fé cristã, mesmo estando dentro da igreja, estão como dracmas perdidos. A garantia, sim, mas especificamente aqueles que se enquadram no perfil descrito pelo próprio Mestre. E ele, acabei de lhe falar o perfil. E a condição para ser perfil, querido, inclui fé inabalável, tá? Certeza inabalável. Vida com Ele, tá? Inclui isso. No que Ele falou para Marta e Maria, Maria creu, levantou-se logo, foi ter com Ele, Ele falou, está falado. Embora seja oferecida à humanidade, a vida eterna, nós temos direito de escolha, já falamos sobre isso numa das lições, que é o livre-arbítrio. Você já fez a sua escolha nessa manhã? Você já fez a sua escolha nesse dia? Para encerrar esta lição, nós já falamos nessa manhã sobre a fonte da vida eterna. Porque Deus projetou o homem com um seio eterno. Sendo assim, só Ele pode saciá-lo. Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos dos obstáculos a vida eterna, a incredulidade, a frouxidão nos ensinos recebidos do discipulado e as trevas. Abordamos também a experiência de vida eterna, que é uma experiência presente, de plenitude, que te enche e você continua transbordando, e ela é garantidora. Para finalizar sobre este assunto, falaremos sobre as recompensas da vida eterna. Quais são as recompensas? Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, nós temos aqui ele dizendo o seguinte: na verdade eu digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Livramento. Recompensa da vida eterna é livramento da morte eterna. Essas são as recompensas. O Filho de Deus, ele contrapõe a morte e vida, argumentando que seus fiéis seguidores passaram da morte para a vida. E essa ponte é Jesus. Essa transição é chamada Jesus.
Que você passa da morte quando estávamos sem Cristo, vivendo na nossa própria condição de vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, envolvidos com a podridão do mundo, mas veio Cristo que faz essa transposição e nós estamos atravessando essa ponte. Não volte para trás, passa como a Páscoa, que é passagem da morte para a vida. O sangue de Jesus Cristo foi garantia para aquele povo no Egito, para as pragas não chegarem ali. A última praga foi estarrecedora. A sentença dada por Jesus apenas sanciona a decisão do homem de não passar a vida e ter uma posição para viver nas trevas. Você tem opção, querido. Você que me ouve nesta manhã aí, vai ouvir essa transmissão algum dia, algum hora. Você tem opção. Daqui a pouco voltaremos aos cultos normais. Daqui a pouco voltaremos. E o Senhor Jesus vai contemplar quantos vão voltar. De que modo vão voltar? Como vão voltar? Por que vão voltar? Jesus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe as opções que você está fazendo hoje no tempo presente. Sabe qual é o teu pensamento para o tempo futuro. Não dá para enganar ele. Mas daqui a pouco estaremos todos juntos, com máscara, com gel, com todos os cuidados. Vamos voltar ao nosso escudo. Mas como voltaremos? Como você está hoje? Pode ser que Jesus volte para arrebatar a sua igreja antes de voltarmos aos cultos normais. O que estamos fazendo com a nossa vida, com a salvação oferecida por Ele, os seus ensinos, o que temos feito com Ele, querido? Como tem sido o nosso modo de viver? Que recompensa receberemos? Livramento. No dia do arrebatamento estaremos livres da condenação e ficar aqui. A sentença dada por Jesus apenas vai sancionar uma decisão minha e sua, decisão dos homens que já se decidiram, que já se optaram. Eu não quero viver na luz, eu quero viver nas trevas. O Senhor só vai sancionar uma opção que fizemos hoje, de abandonar a Cristo, de ser um crente mais ou menos, de ser um cristão treva ao invés de ser luz. É opção, querido, de dedicar-se ou não, de entregar-se ou não, de ouvir a sua voz, compreender, entender e trocar com Ele e obedecê-lo. Versículo revelador. Na verdade vos digo, isto é importante, é imprescindível, presta atenção no que vou lhes dizer. Quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou para a vida eterna, ele não entrará em condenação. O livramento é uma das recompensas. Quem dá adesão a Jesus, as suas palavras, os seus ensinos, atravessa a ponte. Que não existe outra maneira a não ser optando por Jesus. Quem se fecha para Deus, quem fecha as portas para o Senhor, destina-se à morte para o seu próprio caminho. Quem escolhe um caminho largo, quem escolhe porta larga, já está fazendo a sua escolha. Apocalipse 3:5, estar vestido com as vestes brancas, quer dizer, estar consagrado para Deus, estar purificado. Cristo promete honra futura, vida eterna aos que permanecerem firmes na fé. Apocalipse 3:5, leia aí os nomes que todos os crentes estão registrados no livro da vida, e este livro simboliza o conhecimento de Deus, de quem pertence a Ele, está escrito lá. Todas essas pessoas têm a presença garantida na vida eterna, no livro da vida, são apresentadas nos exércitos do céu como pertencentes a Cristo. O exército do céu as apresenta a esses, pertencem ao Senhor. O teu nome está escrito no livro da vida ou está escrito no livro da morte?
Responda esta pergunta, mas avalie o seu modo de viver. Examinai o homem a si mesmo. Estamos no último tópico dessa lição, as recompensas da vida eterna. Livramento da ressurreição. Ele diz, né? Você já lembrou aí do versículo, quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida, não é isso? Segunda recompensa, a ressurreição, queridos. No capítulo 6, no versículo 54, quem come da minha carne foi muito escandalizado quando ele disse isso, e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ele disse isso, uma expressão reveladora que fala do contexto de uma vida espiritual que anda em Cristo, tendo parte nele e parte com ele, e ele tendo parte com você. O texto ele vai destacar que ainda é verdade, continuamos a ter vida espiritual nele permanentemente, participando de Cristo, portanto, à medida da fé que nele aceitamos e prevalecemos. Como é que nós estamos participando da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ressurreição é uma das recompensas. O termo vida eterna é empregado na Bíblia para designar vida ressurreta. Tal conexão que ela tem com Cristo traz a vida eterna. Comer da carne, comer do sangue. Fala da sua vida cristã espelhada em Cristo. Fala da sua vida cristã como Cristo também passou. Você vai passar por dificuldade. Fala também de comer da carne e do sangue, a participação na ceia, na mesa do Senhor. Sim, é viver a vida que Ele tem para te oferecer. O sustento aponta diretamente para a sua carne e o sangue de Jesus. Insistia no sustento da vida que oferecia aos homens, seria apropriada pela fé e exercida nele. A alma daquele que crê é tão verdadeiramente alimentada por ele quanto o corpo por meio da carne e bebida. Você pega o seu corpo, você toma café da manhã, você almoça, toma café da tarde, janta, não é esse ritual. Alguns fogem disso, outros mais, outros menos, mas a média de 4 refeições por dia para o seu corpo estar sustentado. Da mesmo modo, aquele que crê verdadeiramente em Cristo e vive a sua vida nele é alimentado de modo espiritual. Os seguidores do Senhor pela fé nele tem vigor espiritual e desfrutam da ressurreição. As recompensas da vida eterna, livramento, ressurreição e por último, galardão. Queridos, eu acredito que você esteja entendendo nesta manhã a proposta de Deus para a sua vida, para a minha também. E a terceira recompensa é o galardão. No texto que ele fala da ceifa e dos ceifeiros, os discípulos estavam ali, o interrogando: Rabi, come. Ele vai dizer: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos ficaram assim, conversando uns com os outros, perguntando se ele trouxe alguma coisa para ele comer que a gente não sabe. Jesus vai dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eis que vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras, que já estão brancos para sempre. E o que ceifa recebe galardão, junto ao fruto da vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Jesus ensina que existe uma recompensa a ser recebida na era vindoura, que será proporcional ao nosso envolvimento intencional na obra de Deus, na obra do discipulado. Tanto o que semeia quanto o que ceifa, ou seja, aqueles que estão comprometidos com a tarefa, comprometidos com a missão, que não abandonam a sua missão de conduzir pessoas a Cristo, ajuntam frutos para a vida eterna.
Você está comprometido com Deus? Você está comprometido com a obra de Deus? Você sabe a sua missão, está comprometido com ela e se empenha em desenvolvê-la na orientação, na direção, na sabedoria que Cristo tem te dado, na simplicidade de que você sabe fazer? Ou você se esconde igual Jonas? Ou você foge igual o profeta Jonas? Ou você abandona, conforme muitos têm abandonado os seus ministérios, seus líderes? A visão de Cristo é essa. Esta realização é de caráter, querido, incomparável, engloba, dentre outras coisas, a seguinte bênção: a visão de Cristo. A realização plena daquilo que você colocou a mão para fazer. A perfeição, a alegria. Cara, eu vou dizer nesta manhã que as recompensas da vida eterna são livramento, ressurreição e galardão. Pastor, o que a gente vai receber lá no céu? Não sei. O Senhor fala que vai dar o galardão. Não só nesse texto. Apocalipse também fala sobre o galardão que Ele dará para aqueles que vão desfrutar da vida eterna. A minha preocupação agora, querido, é estar preparado. A sua preocupação também deveria ser esta: estar preparado. Nossa preocupação deveria ir junto à fonte, beber desta água da vida e transbordar para a vida eterna. Colar nessa fonte e nunca mais largar. Excluir os obstáculos da sua vida, da nossa vida, que nos impede a vida eterna, que é pecado. A gente falou em crudelidade, frouxidão no discipulado e amor às trevas, que é o pecado. A preocupação nossa é aprender-se com isso, deste assunto, e saber que a Bíblia fala sobre ele e que Jesus fala sobre ele, e que a nossa experiência presente nos torna plenos, cheios de Deus, porque ela nos garante vida eterna, livramento da morte e segurança. Para aqueles, sim, que ouvem a sua voz, praticam o que Ele ensina e seguem o que Ele está dizendo. Essa recompensa vai chegar. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Você já se perguntou como será a eternidade? A santa cidade, Nova Jerusalém, descrita como lugar onde Deus removerá todas as tristezas. Além disso, ali não haverá morte, tristeza, choro ou dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, revela isso, que a verdadeira que é verdade, maravilhosa, a cidade santa. Não importa o que você esteja sofrendo, não importa o que você esteja passando, essa não é a última palavra, porque a última palavra na minha, na sua vida e na vida de todas as pessoas vem de Deus. Deus escreveu o capítulo final e nele há uma verdadeira satisfação e alegria eterna para os que o amam. O capítulo final foi escrito por Ele, e nesse capítulo final tem bênção, tem alegria, tem vitória, tem a sua glória reinando para aqueles que o amam, para aqueles que fizeram a escolha de viver nele em detrimento ao mundo que está vivendo. Não sabemos tudo o que gostaríamos de saber, mas é suficiente saber que a eternidade com Deus será muito mais incomparavelhosamente incomparável do que possamos imaginar. Obrigado a você nesta manhã que nos acompanha, que participa dessa escola dominical. Coloque aí, escreva: eu creio na vida eterna. Coloque aí, escreva, fala, irmão, vamos lá. Eu estou atravessando a ponte, eu vou chegar do outro lado, eu fiz a minha escolha ao lado de Jesus. Pontue isso aí, escreva aí,
talvez você precise banir da sua vida, expulsar do seu convívio coisas que estão impedindo, que se chamam obstáculo. Eu quero que ver você escrever aí: eu estou atravessando a ponte, eu fiz minha escolha ao lado de Jesus, eu quero a vida eterna para minha vida. Escreva aí, meu irmão, pontue aí, para que outros, quando veem isso lá no YouTube, possam fazer a mesma coisa. Eu creio na vida eterna. Sim, escreva muito bem, meu irmão, pontue aí: eu estou atravessando a ponte, eu vou chegar lá. É isso, querido. Eu vou ouvir a sua voz, dele eu sou conhecido. Eu creio e ouço e creio que há uma continuidade da minha vida cristã nele. Escreva aí algo que seja entendido que você está nele, fez a escolha ao lado dele e quer e deseja a vida eterna para a sua vida. Aleluia. Agradecendo a você que está participando. Não volte atrás, queridos. Vai embora, o Senhor está contigo. Não tenho todas as respostas, mas a garantia que Ele nos dá é de um capítulo final satisfatório a mim e a você. Concluo dizendo que o enfraquecimento da ideia de eternidade está atingindo muitas vidas. Tem muitos descuidados e distraídos, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, ideologias mundanas, materialista, mensagem de autoajuda. Não priorize valores materiais externos, mas os eternos em Deus. Foquemos a nossa vida em Cristo. Viva a vida cristã com excelência, como Cristo viveu, cheio da água viva, transbordando através do Espírito Santo e da palavra pregada, testemunhada através da sua vida. Dê aulas bíblicas com entusiasmo, faça pregações e sermões abalizados pelo Espírito Santo de Deus na palavra. Desenvolva temas de programação onde Cristo será exaltado, glorificado, evidenciado. Convém que Ele cresça e que eu diminua, mais dele em mim e menos de mim em mim mesmo. Essa deve ser a nossa tônica. A mensagem não pode ser simplesmente humanista. Nunca humanista. Uma grande oportunidade para a transmissão de mensagens de vida eterna são os funerais, e muitos deles eu tenho participado nesse ano. Nele as pessoas estão sensíveis, à realidade do seu próprio destino, que é a morte, pois se deparam com essa experiência ali presente, e podemos falar muito da existência da vida eterna. Queridos, mais importante do que falar de vida eterna é vivê-la. Quero deixar esse registro nessa manhã. Já no tempo presente, essa experiência de vida eterna. Mais importante do que combater a heresia sobre a vida após a morte, queridos. Entrar em discussões fúteis que não levam a nada, é ressaltar a qualidade de vida eterna em Cristo, que precisa vir antes da nossa morte. Já viver a vida eterna nessa esperança antes do arrebatamento, antes de morrer fisicamente, como resultado da glória de Deus em nossas vidas, uma vida assim. Sempre se poderá, queridos, argumentar quanto à mensagem proferida, mas quem poderá desmentir o testemunho concreto da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador, Libertador, Senhor, o nosso água da vida, pão da vida. Oh, quem vai questionar isso? Ninguém. Concluo dizendo: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e delas sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, por essa escola bíblica dominical, com esse tema interessantíssimo e inesgotável.
Que Deus nessa manhã possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu, de maneira poderosa e convincente. Eu estou buscando excluir alguns impedimentos da vida eterna, da minha própria vida. Eu estou buscando me empenhar em viver em Cristo com simplicidade e com a fé que um dia Ele colocou no meu coração, com as doutrinas bíblicas. Faço mesmo. Faço mesmo. Centre a sua vida em Cristo. Quero agradecer a todos que estão aí participando. Talvez não dê o nome de todo mundo. Nossa irmã Silvana, a paz do Senhor, meu marido de socorro, sempre presente. Emerson, que Deus te abençoe. Cristiane Martins, Joilma, diaconisa Ângela, Ricardo Oliveira. Deus abençoe a vida de vocês, Priscila, irmã Narleide, graças a Deus. Aspirante Carlos Henrique, graças a Deus, Deus te abençoe. Irmã Diaconisa Siberina, nosso instrumentista, o Sidney de Barro. Que Deus abençoe a vida da minha irmã, Cláudia Regina Simeão, está aí acompanhando, graças a Deus, está participando dessas EBD nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Edmilson Correia, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a sua vida, presbítero Edmilson. Quero agradecer a todos vocês, alguns nomes eu li aqui. Deus abençoe a sua vida. Logo mais, 18 horas, culto de adoração ao nosso Deus. Você possa estar presente, caso queira. Temos espaço, temos todas as medidas de prevenção desenvolvidas pela nossa junta diaconal e presbitério. Você possa estar presente e desfrutar da bênção de Deus na sua vida. Se não, você tem aí uma transmissão ao vivo, faça uso dela também. Deus garante a bênção sobre a sua vida. Mas faça com excelência. Ei, não deixe ninguém do seu lado, do seu convívio. Vê se você consegue fazer isso. Sair de casa na hora da EBD, na hora dos cultos de terça e quinta e também nos domingos, como hoje às 18 horas. Reúna-se em família. Que bom, né? Voltamos aos cultos no lar. Deus tem nos abençoado muito. Daqui um pouco voltaremos, estaremos presentes no templo. Prepare-se, porque uma bênção especial Deus tem preparado para você. Assim, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, daquilo que Tu tem nos proporcionado, a aprender acerca da Tua palavra, a examinar as Escrituras. Conforme a Tua recomendação, nós estamos fazendo nesta manhã. Obrigado pelo Teu cuidado e ensino, pelo Teu alerta, pelo Teu discipulado em nossa vida. Que nós possamos ser ensinados, possamos focar a nossa vida e pensamento em Ti. Possamos alimentar de Ti, porque Tu é o pão da vida, Senhor, e beber da Tua água. Queremos estar junto de Ti, para sermos plenos naquilo que estamos fazendo diante de Ti. Senhor, abençoa os Teus filhos que nessa manhã participaram dessa escola bíblica, que vão após isto também fazê-lo. Senhor, nos dê um restante de dia abençoado nas nossas atividades e um retorno seguro, Senhor, para o culto logo mais à noite. Sim, nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, encerramos essa escola bíblica dominical e nós vamos declarar a nossa divisa e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Proclamando vidas, transformando gerações. É tempo de crescer. A sexta região é 10. Que Deus abençoe. Bota aí suas palminhas aí e agradeça a Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado aí. Graças a Deus. Deus abençoe.